Bom, pessoal, bom dia. A gente vai fazer aqui a resolução dos exercícios de nomenclatura de hidrocarbonetos do módulo 8. O exercício 1 diz o seguinte: dê as fórmulas estruturais dos hidrocarbonetos, que são esses 5 aqui. Então nós temos o nome da substância e a partir deste nome a gente vai dar a fórmula estrutural. Tá? Então aqui etileno ou eteno, a gente sabe que a primeira parte do nome diz respeito à quantidade de carbonos. Et são 2 carbonos. En significa que o carbono tem ligação dupla. E o O é um hidrocarboneto. A substância só tem carbono e hidrogênio. Lembrando que nesse módulo nós estamos vendo apenas hidrocarbonetos. Então todos eles terminarão em O. O eteno, então, é essa substância. 2 carbonos, ligação dupla entre eles. E a gente completa a valência do carbono adicionando hidrogênios. O exercício 2, o exercício B. Pente 2-ino. Pente significa 2 carbonos, 5 carbonos. A gente tem uma ligação do tipo IN, que é uma ligação tripla, no carbono 2. Como está no carbono 2, quer dizer que está entre o carbono 2 e 3. Então eu tenho 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5. Entre o 2 e o 3 eu tenho uma ligação IN, que é uma ligação tripla. Aqui no hepta 1,3-dieno. Hepta significa 7 carbonos. Então nós temos 7 carbonos. Entre o carbono 1 e 2 eu tenho uma ligação do tipo EN, ligação dupla. Entre o carbono 3 e 4 também tem uma ligação dupla, por isso dien, 2 ligações do tipo EN. E onde elas estão? No carbono 1 e no carbono 3. Então está aqui 7 carbonos. Entre o carbono 1 e 2 e entre o carbono 3 e 4, ou seja, no carbono 1 e no carbono 3, nós temos uma ligação dupla em cada um. No D, octa 1,4-diino. Octa são 8 carbonos. 1,4. Então eu tenho uma ligação do tipo IN no carbono 1 e uma ligação do tipo IN no carbono 4, que são ligações triplas. Então está aqui 8 carbonos. No carbono 1 tem uma ligação tripla. No carbono 4 também tem uma ligação tripla. E o último, propadieno. Prop significa 3 carbonos. Di significa que são 2. Dieno, 2 ligações do tipo EN. Onde elas estão? No carbono 1 e no carbono 3. Fala, professor, mas aqui não tem a numeração. E não vai ter mesmo, porque se essa substância tem 2 ligações duplas, elas só podem caber aqui, no 1 e no 2. Não dá para colocar as 4 ligações só nesse carbono. Eu tenho que colocar obrigatoriamente 2 aqui e 2 aqui. Então está aqui o propadieno. O exercício 2, ele diz o seguinte: no modelo da foto a seguir, os átomos de carbono estão representados pelas esferas pretas e os de hidrogênio pelas esferas brancas. As hastes representam ligações químicas covalentes, sendo que cada haste corresponde ao compartilhamento de um par de elétrons. O modelo em questão, portanto, representa a molécula de... Vamos dar uma olhada, turma. Nós temos aqui 2 carbonos, 2 esferas pretas. Então, para 2 carbonos, o prefixo é et. Se você observar com atenção, você vai verificar uma ligação tripla entre os carbonos. Et, uma ligação tripla in. Etin. Como só tem carbono e hidrogênio, termina em O. Então, essa substância é o etino. Tá aqui a resolução dele. Tá? Resposta alternativa A, gás etino. Aqui no exercício 3, 15 gramas de um hidrocarboneto ocupam um volume de 11,2 litros na CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Podemos concluir que este hidrocarboneto corresponde a um... Bom, pessoal, como ele falou aqui, 11,2 litros, trata-se de um gás. Então a gente sabe que 1 mol de qualquer gás, nas condições normais de temperatura e pressão, ocupam 22,4 litros. Logo, se eu tenho 11,2, eu tenho meio mol desse gás. Meio mol desse gás tem 15 gramas.
Então, se meio mol tem 15 gramas, ou seja, 11,2 litros tem 15 gramas, 22,4 litros, que corresponde a 1 mol de um gás na CNTP, vai ter o dobro, 30 gramas por mol. Agora, qual hidrocarboneto tem 30 gramas por mol? Você pode fazer a fórmula molecular de cada um desses aqui, tá? Que vai dar muito mais trabalho, ou você pode raciocinar. Por exemplo, se nós temos aqui 30 gramas, não posso ter só um carbono nessa estrutura, porque o carbono tem 12 gramas. Então eu posso ter 2 carbonos, porque se eu colocar 3 carbonos nessa estrutura, eu vou ter 12 vezes 3, 24, 36 gramas, que já passou desses 30. Então nós temos que ter no máximo 2 carbonos. Agora, 2 carbonos vai dar 24 gramas. Quanto é que falta para 30? Faltam 6, que são os hidrogênios que a gente vai colocar para completar essa estrutura. Ou seja, essa molécula vai ter a fórmula C2H6. Uma molécula desse tipo, com essa estrutura, só pode ser um alcano, que é a alternativa B, C2H6, e o alcano seria o etano. Tá aqui a estrutura da molécula, a fórmula estrutural C2H6, alternativa B. Você pode usar essa fórmula também aqui para achar a estrutura. No caso de um hidrocarboneto, né, um alcano, o número de hidrogênios é o dobro do número de carbonos mais 2. É o dobro mais 2. Está aqui a fórmula CnH2n mais 2. Então, se nós temos 2 carbonos, nós vamos ter o número de hidrogênios 2 vezes 2, que dá 4, com mais 2, que dá 6, formando a fórmula molecular C2H6, que é essa forma estrutural do etano. Então a gente termina aqui a resolução dos exercícios do módulo 8. Vamos fazer a resolução dos exercícios do módulo 9.